janeiro, mais do que o marco de um ano novo que se inicia, é marco de mais uma copinha. Isso mesmo, a Copa São Paulo de Futebol Júnior mais uma vez começou. Simplesmente desde 1969 todas as equipes se juntam, seus times juvenis, para participar do maior torneio de base do Brasil, que desde 1971 junta todos os clubes do Brasil e ocasionalmente alguns clubes do exterior. Nos anos de 1969, o ano de sua estreia, e no ano de 1970, ela juntava apenas os clubes do estado de São Paulo. O torneio sempre inicia de uma maneira que sua final seja jogada exatamente no dia 25 de janeiro, o aniversário da cidade de São Paulo. É um torneio que já passou por diversos tipos de reformulação, aceitando em certo ponto jogadores de até 18 anos, em outras épocas até 20 anos. Hoje em dia são permitidos jogadores de até 21 anos jogando a Copinha. A Copinha só não foi disputada em 2 anos. Em 1987, o prefeito Jânio Quadros não quis arcar com as despesas da Taça São Paulo, então ela não foi disputada. E no ano de 2021, em decorrência da pandemia da Covid-19. Como sempre, quando a Copinha começa, é aquele tempo de esperanças das torcidas nos novos jovens que vêm vindo. Esse ano até eu andei dando uma olhada, assim, numas listas de destaques, e até vou falar eles para vocês, eu tô com a lista aqui na minha frente, ó. Por exemplo, jogadores que foram colocados como jogadores para se ficar de olho. Índio do Atlético Mineiro, Del do Bahia, Kaique do Botafogo, Yuri Leles do Bragantino, Melk do Ceará, o Denner do Corinthians, o Kaique Kenji do Cruzeiro, o Joshua do Flamengo, Isaac do Fluminense, o Cauê Canela do Fortaleza, o Gabriel Meck do Grêmio, o Iago Noal do Inter, o Guilherme Teixeira do Juventude, o Lacerda do Mirassol, o Thales do Palmeiras, o Gabriel Bontempo do Santos, o Ryan Francisco do São Paulo, o Arthur Baggio do Sport, o Lucas Zuccarello do Vasco e o Davi Barbosa do Vitória. Não sei se vocês notaram, essa lista ela é composta basicamente por jogadores que atuam nos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas a gente bem sabe que um dos grandes pontos da Copinha, de certa forma a exemplo da Copa do Brasil, é a tentativa de democratização do futebol com clubes de vários estados do país. E todos eles acabam sempre mostrando algum jogador ali também para se ficar de olho. Claro, os clubes da Série A são os mais visados, são os clubes que atualmente chegam a mais fases finais, porque independente, gostando ou não, é onde o dinheiro está, mas sempre é bom ficar de olho nos outros clubes também. Mas então, com a Copinha começando, alguns questionamentos já clássicos e antigos são feitos. E eu me coloco aqui sob perspectiva tentando pensar sobre eles. Bom, é um torneio de base extremamente importante, é um torneio de base que muitas torcidas fazem questão de que seja vencido pelos seus clubes, principalmente pelos clubes grandes, pelos clubes que já têm uma certa história no torneio, mas até que ponto cobrar a vitória num torneio de base que deveria de ser uma plataforma de vitrine para grandes novos craques do futuro, seja algo realmente importante e determinante para um clube. E qual seria a função da Copinha? Ser realmente um torneio para ser vencido, vitória pela vitória, porque já são jogadores ali no final da sua formação, dos 18 aos 21 anos que estão competindo, e eles têm a obrigação de serem extremamente competitivos, ou a Copinha ela é realmente ainda um passo final desse aperfeiçoamento dos jogadores? Eu particularmente acho a Copinha muito interessante porque, para mim pelo menos, ela caminha sobre uma corda bamba. Ela tem que trazer um componente de desenvolvimento, de ainda um certo aparo de arestas em alguns jogadores. Ela não é um torneio, na minha concepção, de que deva ser colocada uma obrigação de vitória por vitória, porque eu acho que esse conceito da vitória pela vitória,
de qualquer maneira, sendo trabalhado desde a base, é um dos grandes problemas do nosso futebol hoje, que não forma jogadores de boa qualidade técnica, e sim um torneio onde esses jogadores devem demonstrar competitividade, seriedade, levar as coisas assim com uma gana de vencer, mas utilizando os seus aprendizados e melhorando eles. Eu sei que pode parecer meio confuso, que pode parecer meio estranho eu falar isso, mas, por exemplo, a gente pega uma final de um torneio ou as fases finais de um torneio como a Libertadores da América. A gente não tá nem aí se o nosso time vai jogar bonito pra ganhar. A gente quer que ele ganhe do jeito que der pra ganhar. Mas até pra ganhar do jeito que der para ganhar, não é simplesmente só chutar a bola pra frente e esperar que um milagre aconteça. Alguma coisa tem que ser feito. Precisa de qualidade dos jogadores para que isso se desenvolva. E essa qualidade, ela não vai surgir do nada. Não vai chover qualidade num cidadão de 28 anos, numas quartas de finais de Copa Libertadores, do nada. Isso já é algo que tem que ser trabalhado desde lá de trás. E é na Copinha que talvez esse trabalho ele acabe se mostrando de uma maneira mais clara, mais lógica. O jogador ele tem que ter competitividade, ele tem que buscar a vitória. O clube entra na Copinha querendo ganhar, ou ir longe pelo menos. Mas impor uma obrigatoriedade e jogar de qualquer maneira para buscar uma vitória pela vitória única e simplesmente, muitas vezes acaba matando o desenvolvimento de um jogador em detrimento de um resultadismo que leva a algum lugar, pode levar, pode ser um resultadismo que te faça ganhar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, colocar 5, 6 jogadores no clube, no time profissional, e eles acabem não rendendo, não aguentando o tirão, não aguentando a pressão de jogar no profissional, a pressão de ganhar títulos muito mais importantes. Então, para mim, meio que no fim das contas, a equação da Copinha não é simples, não é uma coisa tão tranquila. Sim, a gente espera que jogadores de boa qualidade surjam. Se vocês forem pegar seleções campeãs do Brasil ali, pelo menos a partir a 2002 e 1994, e outras seleções hoje que não foram campeãs, mas campeãs de Copa América e tudo mais, sempre nelas vão ter jogadores que tiveram boas passagens pela Copinha. Nem sempre grandes destaques, mas jogadores de boas passagens. A Copinha ela é muito importante no desenvolvimento, digamos que nessa assinatura final do desenvolvimento de um jogador. Além desse desenvolvimento, a gente também espera que os times sejam desenvolvidos. E o conceito da coletividade ele já esteja muito mais presente, obviamente, no que a gente espera de um sub-15, do que a gente espera de um sub-13, que o correto seria que a coisa fosse mais lúdica nessa época, para que aos poucos essa questão tanto da coletividade como uma questão de entendimento e de uma questão tática do futebol, já mais fechado, já um conceito mais de aplicabilidade do trabalho em si, já seja mais maduro na cabeça desses meninos. Mesmo assim, eu não consigo ver a Copinha como um lugar para se cobrar isso de qualquer maneira. Eu sei que essa é uma vontade minha, é um sonho meu de que as coisas sejam assim, e elas não vão ser de certa forma, porque esse pensamento de vitória por vitória e uma obrigação de ganhar a Copinha por parte desses meninos, ela já é algo muito enraizado em vários clubes no Brasil, e é assim e eu não sei como mudar, eu não sei como isso pode mudar. Eu só espero que os clubes consigam revelar bons jogadores, que eles consigam ter uma carreira bacana, que eles consigam que eles tenham um ganho esportivo na vida dele, que os clubes tenham um ganho esportivo com eles, que depois eles venham a ter um ganho financeiro e que os clubes também possam ter um ganho financeiro com eles. É a única coisa, no fim das contas, que a gente acaba torcendo. Então é isso, eu só queria dar esse pontapé no ano, esse pontapé com o grande assunto que começa, que é a Copinha.
e desejar um feliz 2025 para todo mundo, uma feliz copinha para todo mundo, que todo mundo curta a copinha, que ela é um torneio realmente muito legal, muito importante, muito interessante, que vale a pena ser seguido de perto, certo? Muito obrigado pela companhia, até a próxima e tchau, tchau.